Quero contar uma história para vocês da palavra de Deus. Essa história que acontece aqui, está narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Os 5 primeiros versículos eu vou ler aqui na palavra de Deus para os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus, olha. Davi retirou-se e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi para a Mispá de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe os parentes ao rei de Moabe, e com ele moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Deixa eu explicar para vocês esse texto aqui, para as crianças também entenderem. Davi era um jovem, e ele tinha um grande amigo. O amigo dele se chamava Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. E Davi um dia falou para o Jonatas, falou: seu pai está querendo me matar. O Jonatas falou assim: não, meu pai, que isso, você está enganado. Falei: não, está querendo me matar. Mas como eu não saber se é verdade ou não? Tá? Aí eles combinavam: vai ter uma festa lá na sua casa, 2 dias de festa. E eu tenho que estar lá, porque Davi era o chefe do exército de Saul. Tinha 2 chefes, Davi e um outro chamado Abner. Aí eles combinaram: se na hora da festa o Saul falar assim, cadê o Davi? E ele ficar nervoso, você vai saber que ele está querendo me matar. Se ele falar assim, não, tudo bem, ele teve que faltar, beleza. E aí eles foram, aí o Jonatas foi para a festa, 2 dias de festa. No primeiro dia, a cadeira de Davi vazia. Aí o Saul ficou calado, não perguntou nada. No segundo dia, ele falou assim: ué, cadê Davi? Aí o Jonatas falou assim: pai, o Davi não pôde vir aqui nesse jantar. Ele pediu para mim, porque ele queria ir lá em Belém com os pais dele, participar de um culto lá, porque é época de oferecer o culto lá em Belém. E tudo bem? Saul ficou muito irado. Você com esse Davi, você sabe que esse Davi tem que morrer, e você está junto com ele, Ele falou: pai, que isso? Por que o senhor quer matar Davi? Ele: não vou te dar resposta. Não, passou a mão na lança e tentou jogar a lança no filho dele. Jonatas saiu fora e falou assim: não, Davi estava certo. Ficou muito triste. Aí ele combinou com Davi: olha, se meu pai quiser mesmo te matar, eu vou vir aqui para esse lugar e vou jogar uma flecha, e vou pedir um menino para buscar a flecha. Aí eu vou falar assim: a flecha está para lá de você. Se eu falar isso, você pode fugir, porque meu pai quer te matar mesmo. Se eu falar assim: não, a flecha está para cá de você, aí você pode ficar tranquilo, que o papai não quer te matar. Mas como ele percebeu que o Saul queria matar Davi, ele foi lá e jogou uma flecha. O Davi estava escondido lá atrás de umas pedras. Jogou e falou para o menino: vai buscar lá a flecha. Aí o menino foi: não, a flecha está para lá de você. Ixa, então o Davi tinha que fazer o quê? Fugir. E Davi fugiu e foi para uma caverna, a caverna de Adulão. Como é que chamava a caverna mesmo? Adulão. E ele estava lá seguro, né? Aparentemente seguro.
E aí algumas pessoas começaram a se juntar a Davi. 400 homens. Homens que precisavam de ajuda. Pessoas que estavam endividadas. Pessoas que estavam muito chateadas com a vida, entristecidas. Outras pessoas que não tinham objetivo nenhum. Começaram a se juntar a Davi. E agora Davi tinha que cuidar daqueles homens também, falar de Deus para eles, ajudar aqueles homens. E como se não bastasse, os pais de Davi foram para lá também. E Davi falou assim: mas agora eu nessa situação ainda vou ter que cuidar dos meus pais. Pegou os pais dele, levou lá em outro lugar, em outro país chamado Moabe, e conversou lá e falou assim: escuta, eu posso deixar meu papai e minha mamãe aqui para vocês cuidarem deles para mim, até eu entender o que é que Deus tem na minha vida? Não, pode deixar seu pai e sua mãe aqui. Então Davi, ele teve que cuidar dos amigos, teve que cuidar dos pais, mas mesmo ele estando como? Estava tudo bem para ele ou ruim? Muito ruim, porque ele estava fugindo do rei Saul. Então eu quero falar 3 coisas para você aqui, para a gente aprender à luz da palavra de Deus. Que mesmo a gente vivendo um tempo difícil aqui, nós precisamos fazer 3 coisas importantes. Posso falar? A primeira é: nós precisamos ser dependentes de Deus. Diga, dependência de Deus. Dependência de Deus. Mais uma vez, dependência de Deus. Dependência de Deus. Davi era um homem dependente de Deus. Pastor, como é que você sabe disso? Porque quando Davi foi para essa caverna de Adulão, Davi era ele era um músico, um poeta, e ele escreveu alguns salmos falando da segurança. Ele usou aquela figura da caverna, porque a caverna não era um lugar seguro, aqui até fala, um lugar seguro. Mas onde é o lugar verdadeiramente seguro que nós podemos nos esconder? Foi o que Davi falou. O Salmo 46, por exemplo, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio, o lugar onde nós nos escondemos. Davi usou aquela caverna para poder ensinar, através de suas músicas, que o lugar mais seguro que nós podemos estar é com o Senhor. Ele mostra que ele é dependente de Deus. A nossa dependência está no Senhor. Nós precisamos de Deus. Então quando eu olho para essas crianças, esses pré-adolescentes, eu fico preocupado. Fiquei preocupado com os meus filhos, quando eles eram crianças, fico preocupado agora com os meus netos, e fico preocupado com esses jovens, que Deus me dá a oportunidade de falar. Por que o Papai do Céu me deu a oportunidade de ter essas crianças aqui? Porque o Espírito Santo de Deus certamente quer ministrar o coração deles, principalmente desses maiorzinhos que já entendem o que eu estou falando. Então nós precisamos de proteção para a nossa alma, proteção contra as coisas ruins deste mundo. Olha só o que vai acontecendo cada dia nesse mundo, a maldade que fazem com as crianças. Você sabia que lá no estado do Salvador, as crianças, meninas lá com 9 anos, às vezes já são abusadas sexualmente? Você sabia que às vezes crianças são abusadas dentro da própria casa? No lugar onde a pessoa precisava estar segura, às vezes é abusada. É impressionante como que acontece isso. Então o Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, amém? Amém. As más companhias, é um dos maiores instrumentos do inimigo, são as más companhias. Quando eu estava com essa idade dessas meninas aí, ó, se não é a graça de Deus, porque eu comecei a ter más companhias da escola. E aí Deus foi tão bom comigo que exatamente nessa idade, quando eu comecei a ficar curioso com algumas coisas, curioso com respeito a fumar, curioso em experimentar outras coisas, exatamente nessa idade um colega meu falou assim: vamos na igreja? Eu disse: o quê? Vamos na igreja, vamos na minha igreja. Eu fui, e nessa idade, 13, 14 anos,
o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Então é por isso que eu fico animado assim. Porque o Espírito Santo de Deus pode me usar na vida deles, amém? Amém. E quem sabe essa noite ter um encontro, se ainda não tiveram, ter um encontro com o Senhor Jesus e entender que precisam ser dependentes de Deus. Diga assim, dependência de Deus. Dependência de Deus. Assim como Davi se refugiou na caverna, nós precisamos nos refugiar em quem? Deus. No Senhor. Ele é o nosso refúgio. Diga, o Senhor é o meu refúgio. Mas tem outra coisa que a gente aprende aqui na vida de Davi. Quem é que chegou para junto dele? Pessoas com problemas. A Bíblia diz aqui, pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas com problema. E por que chegaram a Davi? Porque Deus queria usar Davi na vida dessas pessoas. Agora, sabe o que é interessante? Que Davi poderia dizer assim, não, Senhor, pera um pouquinho, deixa eu ajeitar minha vida primeiro. A coisa para mim está tão difícil. Sabe por que Deus faz isso conosco? Mesmo a gente estando precisando de alguma coisa, Ele usa a gente na vida de pessoas que estão precisando, mesmo sendo nós também os necessitados. Ele faz isso para a gente entender que Ele nos usa na nossa fraqueza, para que a glória seja toda dele. Se você ajuda alguém porque você está forte, você vai pensar que é porque você está forte. Mas se Deus usar você estando fraco, a glória é de quem? Sua não é, você está fraco. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, quando somos fracos, então é que somos fortes. Porque quando nós estamos fracos e Deus nos usa, nós sabemos que é tudo para a glória do nome dele. Davi não tinha condições, gente. Ele está morando numa caverna. Ele não tinha nem armas. Ele passou lá na casa de um sacerdote chamado Aimeleque e pegou lá a espada do Golias. Lembra quando ele venceu o Golias? A espada estava lá na casa de um homem chamado Aimeleque. Ele passou lá e falou assim, você não tem uma espada para me emprestar? Ele falou, tem aquela do Golias. Ele falou, não, melhor, tá bom demais, me dá ela lá. Ele não tinha nada, a única coisa que ele tinha era uma espada. Não tinha casa, ele estava morando numa caverna. Ele passou lá e pediu pão para Aimeleque. Você pode me dar um punhado de pão? Ele não tinha nada. E mesmo não tendo nada, o que Deus resolveu fazer? Usar Davi. Foram 2 pessoas? 3? Não, quantas? 400 pessoas. É possível? Responde para mim. Você está passando necessidade, dificuldade, e Deus manda 400 para você tomar conta. O que você acha? Misericórdia. Não é? Imagina, você fala, pastor, eu mal cuido de mim. Eu já estou passando uma luta e Deus manda eu cuidar de mais pessoas. Foi o que Deus fez com Davi. Ele, sem condições, Deus enviou 400 homens para ele poder ouvir, abençoar, orar e liderar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer usar a sua vida, mesmo você sendo um fraco, mesmo você não sendo poderoso, Ele quer usar você, amém? Amém. Deus pode usar até essa criança, usa cada um de nós. Deus nos usa para a glória do nome dEle. Deus quer que nós abençoemos pessoas. Deus quer que nós vivamos para fazer Jesus conhecido. Deus quer usar essas meninas na escola, quando vê uma colega já tão nova e desviando do caminho, já em caminhos difíceis, não vai dar certo. Não vai dar certo. Só o Senhor Jesus é o caminho. Então às vezes Deus usa, fala assim, não é assim não. Por que você está falando isso? Não, porque eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu logo vi que você é diferente. Por que você não faz isso? Não faço porque eu sei, a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem serem bons, mas são caminhos de morte. Então Deus usa você na vida do seu colega, usa você na sua família. Olha o que aconteceu. Os pais de Davi foram para onde? Foram lá na caverna.
Como que Davi vai cuidar dos pais? Mas aí ele pegou os pais dele, levou até Moabe e falou assim: você pode cuidar do meu papai e da minha mamãe? Até eu entender o que é que Deus tem para mim. Ele preocupando com os pais dele naquela situação. Isso chama generosidade. Fala, generosidade. A palavra primeira é dependência. E agora? Generosidade. E para terminar tem uma terceira coisa. Fé. Diga fé. Fé. Um profeta chegou para Davi e falou assim: Davi, sai desse lugar o quê? Seguro. Mas como assim? Sair desse lugar seguro você vai sair daqui dessa caverna, dessa fortaleza aqui, e vai lá para a floresta. E aí ele precisava crer que quem estava dirigindo a vida dele era o Senhor. E ele foi. Deus tirou ele daquele lugar que ele achava ser seguro para um outro lugar. E Deus sempre protegeu Davi das mãos do Saul. Amém? Você crê que Deus tem o melhor para você? Quando Deus fala, por exemplo, para os jovens, para as crianças aqui, para as famílias, Deus tem o melhor para nós. Sabe a melhor coisa que a gente tem para fazer? É conhecer a palavra de Deus e obedecer. O que Deus quer para a nossa vida? Santidade. Diga santidade. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Um pai parecido com Jesus, uma mãe parecida com Jesus, um filho parecido com Jesus. Como é que eu sei? Você faz a pergunta assim, ó: se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia fazer o que eu estou fazendo? Sim. Se você tiver dúvida, eu estou fazendo isso, o Espírito Santo já falou para o seu coração, isso é pecado, está errado. Aí você dá, mas será? Aí você faz a pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Se você falar assim, não, faria. Ok, então tudo bem. Mas se o Espírito Santo de Deus dizer, não, Jesus não faria isso, não faça. Porque você tem que ser parecido com quem? Com Jesus. Por isso, 3 coisas na nossa caminhada a gente precisa ter. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração, porque isso muda a sua vida. A palavra de Deus é cura. Ela é cura. A gente joga a semente assim, a palavra de Deus, a gente não sabe onde ela está caindo. Em diferentes corações. Eu não falei para vocês que quando eu estava com aquela idade, eu ouvi falar de Jesus? E Deus transformou minha vida. Depois daquela igreja onde eu aceitei Jesus, eu voltei para ser pastor. Depois de muitos anos. Então olha o que Deus faz na nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui hoje, nos reuniu todos aqui para ouvir de Deus uma palavra importante. Primeiro, que nós devemos ser dependentes de Deus. Segundo, que nós devemos ser generosos. Mesmo em situação difícil, nós temos que ajudar outras pessoas. Você fala, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse mais saúde, se eu pudesse, se eu, para desse negócio de se eu. Faça o que tem que ser feito. Enquanto Deus te der força e saúde, faça o que você tem que fazer. Mas eu sou um necessitado. Bom demais. Ajuda sendo necessitado. Mas eu preciso de ajuda. Bom. Então agora você ajuda quem está precisando. Mas como? Para você entender que a glória é de Deus e não é sua. Não é porque você pode. É porque Deus pode através de você. É diferente. Não é assim que a palavra de Deus diz? Tudo nós podemos em quem? Em quem nos fortalece. Tudo o que? Passar lutas, necessidades, seja o que for, coisa boa ou ruim. Tudo nós podemos, porque Deus nos fortalece.
Davi, mesmo não tendo condições nenhuma, Deus usou ele para abençoar os outros. Você acredita que Deus quer usar você para abençoar outras pessoas? Mesmo você precisando ser abençoado, Ele quer usar você para abençoar pessoas. Para você entender que a glória é de Deus e não é sua. Você entendeu isso? Amém? Amém. Você tem que abençoar as pessoas. E não atrapalhar, não amaldiçoar, abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar seu trabalho, abençoar seus amigos, abençoar a igreja. Abençoar. Você tem que ser uma bênção ambulante. Mesmo você sendo fraco como você é. Olha só a situação de Davi. Não tinha nada. E Deus enviou 400 homens para ele cuidar, liderar, a Bíblia diz. Ainda mandou os pais e os irmãos dele para lá, para ele poder cuidar. Os pais ele pegou e levou lá e pediu ajuda lá em Moabe. Você pode cuidar do papai e da mamãe até eu entender o que é que Deus tem para mim? Tem, pode ficar tranquilo, nós vamos cuidar deles. Mas o importante é nós nos preocuparmos com pessoas que precisam ser abençoadas. E Deus quer usar quem? O pastor? Quer usar o pastor também, que nem vocês aí. Mas diga assim, Deus quer usar a mim. É com você. Cada um de nós. E Deus quer que nós cresçamos na fé. Porque a hora que o profeta falou para Davi, sai dessa caverna, apesar de você estar se sentindo seguro aqui, sai daqui e vai lá para a floresta. E ele obedeceu. E Deus deu livramento para ele. Deus abençoe sua vida, amém? Amém? Então vamos repetir. Nessa nossa jornada, a gente caminha olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nessa jornada nós vamos ter altos e baixos. Mas nós temos que guardar 3 coisas importantes segundo a palavra de Deus. Nessa nossa jornada, nós precisamos ser dependentes de Deus. Diga, dependência de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser generosos. Ajudar pessoas. Mesmo nós sendo o quê? Necessitados e fracos. Não tem desculpa. Deus quer usar você para abençoar alguém. Você já foi usado por Deus para abençoar alguém. Você já percebeu? Deus quer continuar usando você. Às vezes é a vizinha, às vezes é o parente, às vezes é o colega lá na escola. Deus usou alguém para essas crianças estarem aqui, concorda? Deus usou. E finalmente nós precisamos de fé. Diga fé. Fé, a Bíblia Sagrada diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é você caminhar sem ver. Acreditar naquilo que a palavra de Deus está falando, sem ter experimentado ainda. Mas você acredita que é verdade, porque você tem fé. A fé gera no nosso coração esperança. E aí a gente se fortalece na fé, lendo a Bíblia Sagrada, orando ao Senhor, estando com irmãos, louvando a Deus. Isso fortalece a nossa fé. Porque nós vamos cada dia crendo em todas as promessas de Deus. Ah, mas será que é verdade? Não, é verdade, eu creio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, porque os irmãos estão falando, nós estamos orando, então eu cresci na fé. Aí nós vamos ficando fortes na fé. Amém? Amém. E um dia nós veremos aquilo que nós agora cremos e não estamos vendo. Um dia nós veremos aquele que nós amamos, mas nunca vimos. Quem é? Jesus. Mas a Bíblia diz que um dia nós o veremos como Ele é. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas como que eu vou crer nisso agora? O Espírito Santo de Deus vai nos fazer crer. Nós vamos fortalecendo a nossa fé, através da nossa comunhão. Vamos juntando aqui cada dia, orando, clamando a Deus. E aí nós vamos fortalecendo a nossa fé, até que se cumpra toda a promessa. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida.